Bom, Ale, vamos comentar sobre as escolhas do Fernando Seabra para hoje, vamos detalhar um pouquinho do que ele fez para escalar essa equipe. Primeiro, peça a nota fiscal com CPF e concorra a prêmio de até 1 milhão. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Vamos pensar defensivamente o que foi esse Cruzeiro no jogo de hoje. O Cássio, já destacamos, o melhor em campo, ele naturalmente um destaque absoluto do time mais uma vez. O Cruzeiro teve 3 zagueiros de ofício. Teve o Jonathan Jesus, ele foi substituído pelo Lautaro Dias. Teve o João Marcelo, que foi expulso, e teve o Lucas Vidalba. Como se analisa esses 3 zagueiros do Cruzeiro? Lembrando, o Zé Ivaldo sendo preservado, começou no banco de reservas. Como o João foi em outro momento, né? Eles vão ali tentando administrar essa parte física, a saúde do atleta, né? Eu gosto muito do João Marcelo. Ali no lance, eu vi algumas vezes, né? Ele não foi para matar a jogada, não. Ele foi para pegar a bola, né? Só que ele errou o tempo e acabou pegando só o jogador. Para mim, expulsão justíssima, né? Mas não é a intenção dele, não é nem o perfil dele, né? Dessas machadadas e tal. Eu gosto muito do João Marcelo. O Vidalba, a gente falou aqui rapidamente, né? Que ele vai ganhando a confiança do Seabra para ser sim uma alternativa. Então, hoje o Seabra não pensa 2 vezes se ele tiver que segurar um pouco um dos zagueiros para colocar o Vidalba, e ele tem se mostrado seguro. O Jonathan, ele pegou meio que uma carne de pescoço, porque quem caiu pelo setor dele foi o Derek, que é o cara que mais incomoda, até pelo porte físico, né? Ele ganha no corpo e tal, e vai dando um trabalho, mas acho que ele teve uma partida ok, 20 anos apenas, né? Então acho que para ele é muito importante ganhar essa minutagem aí. O Kaique, ele teve liberdade, mas eu não sei se ele soube aproveitar muito bem, correu demais, tanto que ele saiu com cãibra, né? O Kaique ainda é um jogador também muito jovem, evidentemente, que também precisa amadurecer, precisa equilibrar um pouquinho mais momento defensivo e ofensivo. Não foi mal, mas não brilhou, né? E aliás, ele e o William, que tinha um papel de protagonista nessa formação do Seabra, foram ok, mas não brilharam. A gente tá acostumado a ver o William brilhar e tá acostumado a ver o Kaique ir muito bem do meio para frente. Talvez pela falta de parceria no meio campo, eles apareceram menos do que a gente esperava, mas de qualquer forma ninguém foi mal aí, viu? Mal ninguém foi. O William foi o ala da direita, começou e terminou o jogo, você destacou, e o Kaique, o ala da esquerda, foi substituído pelo Marlon. A disputa entre Kaique e Marlon, ou essa fase passou e o Marlon é o dono absoluto da posição? Eu acho que é justamente por causa do momento defensivo mais seguro, né? O Marlon, inclusive, eventualmente joga de zagueiro, hoje caiu ali por aquele setor, né? Com a expulsão do João, o Jonathan já tinha saído e tal. Então acho que nos grandes jogos, eu acho que não tem muita dúvida que o Marlon segura ali o BO. Agora, evidentemente que o Kaique é sempre uma boa opção, porque quando você tem que atacar o adversário, tem que agredir o adversário, eu gosto muito do momento ofensivo do Kaique, acho que é muito eficiente. Então é um cara que tem se mostrado muito útil, ganhou, acho que, pontos importantes quando o Marlon foi pro banco de reserva por causa das expulsões e tal, chegou até ser titular do time, né? Mas pra mim o Marlon, por esse equilíbrio defensivo, pra mim ele é o titular. Porque houve um momento da temporada, acho que em especial naquele momento em que o Marlon foi expulso 2 vezes num período curto de tempo, né? Exato. Teve aquela expulsão contra o Bahia, que mudou completamente o cenário do jogo, que o Cruzeiro jogava bem, e teve a expulsão contra o São Paulo com um cenário bastante parecido. Você acha que foi uma geladeirinha ali que ele tomou só pra dar uma respirada, botar a cabeça no lugar, botar o Kaique pra jogar, até por ser um cara da base também com talento, e o caminho natural era esse mesmo? Eu acho que você falou a palavra-chave, com talento, né? Porque, por exemplo, se o William comete erros assim em sequência, talvez ele não fosse pro banco, né? É que o Kaique realmente também merece, também tem o seu mérito, né? Então acho que por isso que a coisa acabou casando, acho que o Marlon se conscientizou, tá mais tranquilo e mais seguro também, mais equilibrado, então acho que ficou bom para todo mundo, e o Kaique sabe que ele tem um futuro brilhante pela frente e vai ser muito utilizado sim nesse Cruzeiro do Seabra. Peralta, depois Lucas Silva, o Lucas reaparecendo aí, Ramiro, começou e terminou o jogo, Matheus Vital, depois Matheus Pereira. Vamos falar dos meio-campistas aí, Ale? O Peralta também, né? Que ganhou aí uma minutagem importante, o jogador teve com lesão e ficou um tempo ali sem estar à disposição, o paraguaio de 22 anos,
que veio do Cerro Porteño. Você vê que o perfil de contratação desse novo Cruzeiro foi só Madagascar, só bicho grande, né? Cara caro, cara que tem carreira internacional. Quando eles vão nos jogadores mais jovens, aí é uma aposta diferente, é uma aposta a longo prazo, é uma aposta com um pouco mais de paciência e tal. E eu acho que o Peralta tem potencial, sim. É claro que não deu para ver tudo dele e também estava sem ritmo, então o desgaste acaba sendo grande, porque o cara corre errado, né? Então o Peralta, ele foi ok. O Lucas, que eu achei que entrou com bastante vontade, participando do momento ofensivo, ele bate bem na bola. Vou te confessar, e até essa foi uma pergunta que o Seabra respondeu de forma muito educada, né? E é que por que o Lucas não entra no jogo contra o mandante e entra como visitante? Isso é um dado, né? Isso aí não é um chute, né? Você quer a estatística? Quero sim. Eu peguei aqui a ficha do Lucas Silva dos jogos que ele participou, ó. Vamos de trás pra frente, de hoje pra trás. Ó, hoje contra o Cuiabá, fora de casa, ele participou. O jogo passado em casa, contra o São Paulo, ele não entrou, teve no banco. O anterior foi contra o Atlético Goianiense, em casa. Ele entrou 3 minutos. O anterior também foi em casa. Contra o Internacional, ele não entrou. Antes dele, o jogo fora contra o Internacional também, aquele jogo, o Cruzeiro teve um jogo adiado, depois o confronto normal, aí um dentro e um fora de casa. Fora de casa ele participou 32 minutos. Antes disso, também fora de casa contra o Vitória, ele jogou, foi inclusive titular e capitão. E jogou 45 minutos e foi substituído. E o anterior foi contra o Atlético. O jogo como mandante do Cruzeiro, torcida única, enfim, também não participou. Nos jogos da Sul-Americana, os dois recentes, Libertad fora e Boca Juniors em casa, ele não jogou, ele não participou. Então ele realmente, e aí o anterior foi contra o Boca Juniors fora de casa também, ele jogou 20 e poucos minutos. Ele não tem sido utilizado mais do que 3 minutos, é o recorte que a gente está fazendo aqui, nos jogos recentes como mandante. O Seabra até explica que ele isso não tem nada a ver. Ele fala isso, mas também não poderia falar outra coisa, né, Cirilo? Não ia falar. Claro. Em casa eu não vou botar pra... Mas eu não sou comentarista de torcida, acho que a torcida é paixão, é amor, e a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente mexe com essa paixão, né? Mas vou te falar, cara, o Lucas, quando ele sai do time, ele tá jogando mal. Ele fica um período como titular jogando mal. Talvez até pela confiança que o Seabra tivesse nele, ou até pela falta de opções mesmo, né? Mas eu não entendo muito porque a torcida tá com esse ranço aí do Lucas, né? Porque no ano passado, pra mim, ele foi o melhor jogador do time, já falei isso aqui. E ele foi pro banco ali, tá fazendo o trabalho dele. E eu acho que seria ruim pro Cruzeiro abrir mão do Lucas. Ele não é titular, hoje não joga para ser titular, não é isso que eu tô falando, mas ele perdeu muito espaço até pro Peralta. Hoje ele poderia ter saído jogando no lugar do Peralta, no lugar do Ramiro, e hoje ele mostrou que ele pode ajudar. Ele entrou bem no jogo. Acho que em determinadas circunstâncias, eu acho que o Lucas pode ser útil como ele foi hoje também. O Ramiro, achei que jogou bem. Aliás, o Ramiro não é um jogador excepcional, longe disso. Ele é um operário ali do meio campo. Mas vou te falar, ele não vai fazer a jogada do jogo, não vai ser o melhor jogador da partida. Hoje até recebeu votos para isso. Mas também é um cara que sempre deixa tudo em campo, cara. Não é brilhante, mas deixa tudo em campo. Também não é para ser titular, mas é mais um cara que eu entendo que é um cara que compõe bem ali. Até porque você tá falando de 2 caras muito experientes e que são muito de grupo. São 2 líderes que tem na competição. Lembra que no ano passado, o Cruzeiro ali brigando pra fugir da zona do rebaixamento, o Ramiro machucado, ele ia viajar com o time. Verdade. Ele ia viajar com o time. Verdade. Então o perfil do Ramiro hoje foi muito bem. O Vital que é aquela coisa, né? O Vital, ainda mais quando ele tem que ser protagonista, e nesse meio campo ele era o cara que tinha que pensar diferente. Aí complica muito pra ele, fica muito difícil. Ele viveu até bons momentos com o Matheus Pereira, que ele dava movimento pro Matheus, abria espaço, tocava a bola e tal, mas pra ser protagonista é muito complicado, ele não foi bem não. Ramiro, a estatística é parecida com a do Lucas, né? Do Ramiro chama mais atenção. Últimos 5 jogos em casa de Brasileiro, o Ramiro não entrou 1 segundo. Os últimos 3 jogos como visitante, ele jogou 65, 58 e 90 hoje. É porque você teve a contratação do Wallace, o Romero tá muito bem, né? Faz uma temporada muito forte. Você teve o Japa, quando estava à disposição,
sendo uma opção. E o Japa entrou também bastante tempo, né? E depois se lesionou, né? E o Japa é um jogador muito interessante, que tem um vigor, tem uma qualidade técnica, tem uma fome, né, cara? Então, eu acho que aí que eles perderam muito espaço, jogadores que foram titular em outros momentos, mas que agora é isso, é composição de grupo e eu acho que nesse sentido eles podem ajudar. Gabriel Veron, depois Barreal e Caio Jorge, começou e terminou o jogo. Atacantes do Cruzeiro, Ale Oliveira. O Veron mostrou muita disposição, mas ali, como a maioria, acho que acabou sentindo o desgaste. A ideia era dar mais ritmo mesmo pro Veron, porque ele acaba sendo uma opção também para quinta-feira, mas ele precisava de minutagem depois de ficar um bom tempo inativo, um bom tempo lesionado. Acho que ele mostra bastante disposição, mostra que tá afim, tava correndo para trás, tava dando movimento. É um cara que fez gols importantes pro Cruzeiro antes de se lesionar, então eu acho que tá ok aí pro Veron. Acho que é uma volta que ele, nesse momento, com essa minutagem que ele foi ganhando, eu acho que ele já tá à disposição integralmente pro Seabra tomar as decisões dele, ok. O Caio Jorge teve uma oportunidade e acabou não conseguindo fazer o gol, mas eu acho que ele vem numa crescente. Hoje não foi um grande jogo dele não, longe disso, mas vem numa crescente. Eu gosto muito do Lautaro, né? O Lautaro, você sabe que muita gente ficou grato, e eu acho normal, acho justo até, com o time sem os reforços, que fez uma excelente campanha, né? E aí muita gente, não, mas o Arthur Gomes, o Lautaro é um outro jogador. Aí o Lautaro, e ele realmente é um cara que ajuda demais e tem muita vontade além da técnica, né? Às vezes você pega um jogador que é muito técnico, mas que é a nhaca, né? E o Lautaro não, acho que hoje ele nem conseguiu aparecer tanto, mas é um cara que ajuda demais. E um jogador que eu considero muito importante, para mim é titular em condições normais de temperatura e pressão, é o Barreal. O Barreal consegue aliar técnica, tática, vontade, disposição, bate bem na bola, joga em várias posições. O Barreal é um cara que me agrada muito. Pois é, esse time de quinta-feira do Cruzeiro aí, porque o Cruzeiro teve Veron, Lautaro e Caio Jorge titulares no Paraguai. Você disse que o Barreal, em condições normais, fisicamente bem, é um titular do Cruzeiro. Quem sai é o Veron? Pra mim, sim. Pra mim o Veron sai, embora venha jogando bem, venha desempenhando bem depois dessa volta aí, que a gente nunca sabe como que é do jogador. Tem gente que tem uma readaptação mais rápida, outros mais lenta. O Veron não tem me desagradado, mas o Barreal pra mim é mais jogador, mais inteligente e dá uma liberdade maior, inclusive para os homens de frente, porque ele recompõe com mais facilidade. O Veron até corre para trás, mas não tem um cacuete defensivo. O Barreal já tem essa facilidade. Então, para mim, o Veron vai para casinha e o Barreal volta a ser titular.